Minha querida irmã, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes e eu sou o dono desse canal. E Deus ele tem me alertado para que eu possa relatar, testemunhar, falar sobre as grandezas que Ele fez na minha vida. Contar o meu testemunho de vida. Eu tenho certeza que esse testemunho ele vai impactar a tua vida. Meus irmãos, eu costumo dizer que a minha vida ela começa quando eu completo 19 anos. Pregador, profeta, mas por que a tua vida começa quando completa 19 anos? Até então, eu não era evangélico, não tinha tomado a minha decisão para Jesus, mas a minha mãe, dentro da minha casa, ela sempre falava do amor de Jesus. Então todos nós conhecia a Jesus, sabia do seu poder. Nós sempre tinha dentro do nosso coração que ele podia salvar, que ele podia mudar a história, que ele podia curar as vidas, curar pessoas, independente da religião, crença ou denominação. Nós sabia disso porque era o que a minha mãe ensinava. E uma das coisas que me chamava bastante atenção, quando a minha mãe ensinava acerca da palavra de Deus para nós, mesmo sem ela ter aceitado a Jesus, era que ela sempre falava: faz um voto quando você precisar a Deus, e fazendo um voto com a sua fé, com a sua esperança, Ele pode fazer um milagre. Daí, quando eu completo 19 anos, a minha mãe, ela pega uma enfermidade. E nós não sabíamos qual era essa enfermidade. A gente via ela perdendo peso, ficando magra, sem comer, sem ânimo, sem força, sem vontade para nada. E chega um dia que eu vou para a rua e quando eu volto, eu vejo a minha mãe ali naquela cama e aquilo me inquietou, que eu já estava há algum tempo pensando em tomar uma atitude, porque ela não queria ir para o hospital, ela não queria procurar ajuda médica. Eu disse: mãe, tá melhor? Não, meu filho, não tô não. Tô não. Não tô bem. Disse: tá não, né? Então tá certo. Se a senhora não se cuidar, se não procurar ajuda médica, eu vou embora de casa. E naquele tempo a minha mãe se levanta da cama e ela começa a chorar. E eu fiz uma reunião ali com todos os familiares e eu disse: se ela não for embora para o hospital, sou eu quem vou embora de casa e nunca mais a senhora vai me ver. Claro, uma mãe com medo de perder o seu filho, ela diz: eu vou procurar ajuda. Isso era um dia de domingo. Quando foi na segunda-feira, ela já procurou ajuda médica. Na terça-feira, ela foi encaminhada para o Hospital do Recife. Na nossa cidade, já foi constatado que ela poderia estar com câncer. E quando chegou na cidade do Grande Recife, realmente foi confirmado, ela estava com câncer. E infelizmente, já era muito tarde. Mas mesmo assim eu tinha fé. Mesmo sem ser evangélico, sem ser crente, sem reconhecer a Jesus, eu fiz um voto para Deus. Fui trabalhar em uma cidade próxima. E no voto que eu fiz a Deus, eu tinha dito: se o Senhor fizer um milagre na vida da minha mãe, eu vou pagar uma grande oferta na igreja. Vou trabalhar todos os dias. E todos os dias eu vou guardar uma quantia para que ela fique boa. No meu coração eu dizia: o Deus que minha mãe pregava para mim vai ser o Deus que vai curar ela. E eu vou pagar por isso. Esse é meu voto. E quando eu volto, minha mãe já está bem debilitada, bastante fraca. E eu lembro que a minha avó falava: ó, infelizmente sua mãe está mal. Mas a minha fé era tão grande que eu chego ali e falo: mas agora mudou. Eu cheguei.
Eu cheguei, no meu coração eu dizia, eu estou com aquilo que eu prometi a Deus, ela será curada. Meu irmão, minha irmã, minha fé era tão grande que eu tinha certeza que ela seria curada. Mas ela vai para o hospital, e uma dessas viagens que ela vai ao hospital, ela fica internada, e ela passa mais ou menos 8 dias no hospital, e daí vem um momento mais difícil da minha vida. No dia 8 de março de 2010, eu acabo descobrindo, a gente acaba recebendo aquela notícia que ela não resistiu e acabou falecendo, pois ela estava com câncer e já estava em estágio avançado. E aquilo me quebrou, me destruiu. E ali eu começo a questionar a Deus. E o meu voto? Não vai servir para nada? Foi tudo em vão? E quando isso acontece, uma pessoa da minha família disse: Anderson, aquele dinheiro que você fez aquele voto a Deus vai servir para algo. E aquilo me animou. Me animou porque eu disse: o que era essa pessoa da minha família, ela é crente também. Eu achava que ela ia me dar uma solução. Eu tinha tanta fé que eu imaginava que até na morte ela poderia me dar uma solução ali. Ela diz: você vai pegar esse dinheiro para comprar flores, caixão, as despesas do funeral. E aquilo me quebra totalmente, porque o dinheiro do voto serviu para pagar o funeral da minha mãe, para ajudar a pagar. E aquilo eu fico destruído, acabado. E a minha mãe é enterrada, e eu tinha alguns conflitos com a minha avó, que morava junto com nós ali, e a minha avó sempre me criticava porque um jovem muito rebelde. E quando nós voltamos ali do cemitério, minha avó, ela me chama ao canto assim e diz: olha, eu não sou a sua mãe, não sou a sua mãe, e nem vou ocupar o lugar dela, mas eu vou te tratar a partir de hoje como um filho. Vou fazer de tudo por você. O que você precisar, pode contar comigo. Naquele momento eu pensei, ela está falando isso porque no momento de dor, claro, ela vai falar qualquer coisa para tentar me animar. No dia seguinte, ela já se mostrou ser uma grande mãe, uma pessoa que eu nunca tinha visto. Me ajudava, cuidava de mim. Eu parecia uma criança nas mãos dela, uma criança de braço. E eu comecei a não dizer que foi preenchido o amor da minha mãe, mas eu comecei a ficar mais conformado, e eu sabia que tinha meu pai em casa, tinha minha mãe, tinha a minha avó, tinha a minha família, tinha as minhas irmãs, e eu disse: agora tá mais tranquilo, dá para viver, dá para suportar mais um pouco. E por incrível que pareça, 3 meses depois, essa minha avó que estava me tratando como filho, me dava tanto amor, tanto carinho, ela faleceu também. De repente, eu me senti sem chão, sem estrutura. Eu não tinha mais psicológico, muito desanimado. E eu dizia para Deus que não tinha mais solução para a minha vida. Eu não estava mais querendo confiar em Deus. Eu não tinha mais fé, não tinha mais esperança. E foi aí que Deus, ele colocou alguém na minha vida, ou permitiu que essa pessoa chegasse, em meio a 2 percas recentes. E eu comecei a namorar com uma jovem, e depois de algum tempo, do nada, ela foi embora. E aquilo me quebrou mais uma vez. E a cada derrota que eu tinha, parece que era pior. E eu disse: meu Deus, e agora? E entre esses momentos difíceis, uma pessoa da minha família disse: vamos passar um tempo lá na minha casa. E lá
lá estão os seus primos, tem muitos amigos, muitos jovens, lá você vai se entreter. E eu fui. E passado ali alguns dias, e ali um primo meu, ele inventou de me levar ali para um engenho, um vilarejo próximo daquele lugar onde nós estávamos. E na volta, eu quase que morria. Quase, eu não sei te explicar como foi aquilo. Uma carreta ia passando por cima de mim quando eu ia atravessando a pista. E muitas pessoas que estavam ali fecharam os olhos. Ninguém quis olhar porque seria uma grande tragédia. Naquele lugar onde eu tinha passado, muitas pessoas perderam a sua vida porque era uma curva que dava acesso a uma ponte. E quando alguém atravessava a ponte, não tinha como os carros virem porque vinha embalado. E eu escapei por pouco. Tinha uma ponte que ela não tinha corrimão, e eu fiquei de ponta de pé, quase caindo da ponte embaixo, e o caminhão passou buzinando, no caso a carreta passou buzinando, e meu primo disse, eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca que eu vi uma coisa dessa. E eu voltei, no meio do caminho eu disse, Dinho, o nome dele é Dinho, eu disse, não conta pra ninguém, porque depois de tudo que a gente vem passando, se você contar isso para o pessoal da nossa família, eles não vão deixar que eu saia, que eu possa me entreter, porque pode até achar que eu vou se matar, sei lá, qualquer coisa, mas não conta para ninguém. Tá certo? Ele guardou o segredo em 7 chaves. A minha irmã, me faz uma ligação, pergunta como é que eu estou. E eu, claro, né, muito destruído, derrotado, eu falo, tô levando a vida, tô vivendo, tô sobrevivendo. E ela diz, olha, Deus usou uma irmã. E ela disse que Deus estava dando livramento de morte para alguém de nossa família ainda essa semana. E eu com o telefone no ouvido, meu primo estava assim de frente, várias pessoas na casa da minha tia. Naquele momento as lágrimas começam a descer do rosto. E como assim a gente tinha tido muitas perdas recentes, alguém perguntou, o que foi que morreu, pelo amor de Deus? Eu disse, não, não foi ninguém que morreu. Foi algo que aconteceu aqui. Foi Deus. E eu disse à minha irmã, essa pessoa foi eu. Minha irmã, ela começa a chorar. Eu senti ali a presença de Deus naquele lugar. E eu disse, domingo eu vou aceitar Jesus. Isso era mais ou menos uma quarta-feira. E eu contava os dias para que o culto viesse. Eu nem atentei para aceitar Jesus naquele momento. Eu disse, eu quero no domingo ir para a igreja e reconhecer a Jesus. Porque eu tenho certeza que é um livramento de Deus para que eu possa ir para os caminhos do Senhor. Quando foi no domingo, eu aceitei a Jesus. E na mensagem que foi pregada naquele culto, alguém disse, pode ser hoje a tua última oportunidade. Deus conhece a tua vida e sabe o que você fez e sabe o que você tem passado. Então aceita Jesus com muita pressa. Naquele momento eu fui para o altar e aceitei a Jesus. E para a glória de Deus, algum tempo depois, eu começo a pregar a palavra do Senhor, ganhar vidas para o Senhor. Jesus me dá uma esposa. Hoje nós temos uma filha de 3 anos, tenho um trabalho, faço parte do ministério, sou obreiro da casa do Senhor. Temos uma família abençoada por Deus, posso dizer assim. Temos a nossa casa, que falta algumas coisas, é claro, mas temos tudo. E temos o principal, a presença de Jesus. E por que eu conto esse testemunho aqui? Porque Jesus, ele faz tudo isso, permite tudo isso em nossas vidas, para que hoje eu possa dizer que Jesus salva, batiza, cura, prepara o homem e leva para o céu. Que só Ele pode operar milagres. E é tudo como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele faz com quem quiser. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Assim é o nosso Deus, um Deus de milagre. E eu posso dizer, claro que a gente pensa naquilo que nós perdemos, minha mãe, minha avó, claro, mas uma coisa é certa,
uma coisa é certa, é... Jesus é bom. E eu não conto aqui esse testemunho para te emocionar, para te alegrar, longe disso. Nós contamos esse testemunho para mostrar que Jesus é fiel, maravilhoso e grande na vida daqueles e daquele que Ele quer cumprir a sua palavra. Amém? Deus abençoe. Esse é o meu testemunho de vida, que possa impactar a tua vida também.